Salve, salve, vôleifã! Estamos de volta para mais um Perguntas e Respostas. Aqueles momentos que vocês colocam a gente na parede e a gente tenta driblar a marcação de vocês. Tudo bem, senhores? Salve, boas, buenas, Bruno, audiência. É isso, quartou daquele jeitão que a gente gosta, respondendo as perguntas da nossa audiência. É isso mesmo, Gurja. Um abraço a você, abração, Daniel. Já pedindo aquele like da confiança. Já sabe, quer ter sua pergunta respondida, seu nome grandão aqui no quadro. Deixe nos comentários desse vídeo o seu questionamento. Quem sabe ele não aparece aqui na próxima semana. A gente começa com a pergunta do Vinícius Gabriel. Qual o tamanho do feito do Aliança Lima no Sul-Americano Feminino? Olha, Vinícius, para mim, um feito gigantesco, né? Independentemente de como a equipe chegou até lá, se foi mais mérito dela, se foi demérito do Praia, enfim, para o voleibol peruano, um feito enorme, né? Vai participar do Mundial, enfim, bato palmas aí para o feito do Aliança Lima, um clube grande do Peru. Por lá, o voleibol também tem muito o que comemorar. E é um feito enorme, gigantesco, mas não é inédito, né, rapaziada? O voleibol peruano feminino foi protagonista aqui no nosso continente, ali na década de 60, 70, até meados dos anos 80, eram elas que davam bolada por aqui. Agora, realmente, estar no Mundial, deixando Minas fora, não por mérito delas, de repente, por demérito do Praia naquele fatídico jogo, mas a história foi feita e tá aí. Vamos ter que assistir Alianza Lima no Mundial. É feito histórico, moçada. Não tem como diminuir o que o Alianza fez nesse Sul-Americano. Se teve a ajuda de outros, mas fez a sua parte. Então, mérito total do Alianza, que não tem nada a ver se os brasileiros se cruzaram no caminho, as brasileiras se cruzaram no caminho. Então, de se tirar o chapéu que fez. E um Alianza Lima no futebol que tem Paulo Guerreiro no ataque, né? Agora a torcida dizendo que aplaudia a Sonali, o Paulo de Tasso, a Marina e jogadores da seleção peruana ali que talvez ganhem um fôlego diferente para tentar voltar, colocar o Peru pelo menos como segunda força do continente, algo que já perdeu muito tempo, né? Argentina, Colômbia, países que ultrapassaram o Peru como seleção nos últimos anos, talvez o Peru tenha um fôlego novo aí para voltar a tentar ser protagonista no continente. A Bianca Ferracini quer saber da gente por que o Fenerbahçe não consegue romper a barreira da Champions. Não consegue porque não tem sido competente, né, Bianca? A eliminação para o Vakif não deixa de ser surpreendente pelas circunstâncias, mas a gente sabe o nível dessa competição e esse componente emocional de envolver um golden set, né? Às vezes você precisa de duas confirmações. O Fenerbahçe fez a parte dele no primeiro jogo, venceu o primeiro set, mas não teve competência para desbancar um dos seus maiores rivais a nível nacional. E é difícil uma resposta de bate-pronto assim, né, cara? Nessa temporada, no turco, lideram, vão terminar a fase regular que se encerra essa semana na liderança, sem chance de serem alcançadas. Tem a trinca de atacantes extremas, quiçá, mais badalada do mercado, mas na hora do vamos ver, nessa partida derradeira, a Marina Markova botou geral no bolso. É isso, faz parte. Resta agora focar as energias no turcão, porque se não der bom também no nacional, aí complica. Eu assisti aquele jogo e fiquei com a percepção que se jogassem 10 sets, o Fener ia ficar só com aquele primeiro que venceu lá, viu, Bruno? Talvez a vantagem de ter saído na frente depois de ter vencido o primeiro jogo, só precisamos de mais um set para encaminhar para garantir a classificação, fez com que a soberba batesse no alto ali. E o Vakif foi remando, e para mim mostrou muito mais vontade. O time que entrou em quadra com vontade, com garra, fazendo ponto a ponto, foi o Vakif. O Fener estava naquele modo meio... A gente vai ganhar a hora que a gente quiser. Então, assim, daqui a pouco a gente ganha mais um set e a gente garante a classificação. E aí se deram mal. Então, fico com aquela percepção que é um time que precisa querer mais. Tem elenco, tem força da torcida, tem tradição, mas chega numa hora ali, tem que querer mais do que o outro que está do lado adversário da quadra. Será que não estão querendo o Zé Roberto por ali, não? Tem ouvido um zum aí, hein? E aí é pretensão das grandes. Isso é outra coisa que a gente pode discutir num próximo PR, né? Essa troca constante de comandantes por lá também, né? O Fener pode ser tricampeão turco com um terceiro comandante diferente, né? Então fica aqui também esse ponto de reflexão, né? Raimundo pergunta pra gente: vocês acham que a Carolina evoluiu no ataque nessa temporada? Olha, pode sim ter até evoluído, mas isso foi assunto também nessa temporada. Deveria ter recebido mais bolas. Dona Maia
Dona Maia demorou para procurá-la, mas encontrou, viu, Bruno? E olha, certamente, essas 2 temporadas consecutivas da Carol lá na Itália trouxeram uma evolução substancial na bola jogada pela Central. Eu afirmo que aos 34 anos ela está esbanjando saúde e desenvoltura em quadra, hein? É isso, quando a Maia quer, a Carolina pontua. Tem dia que a Maia não quer, e aí 78 bolas para a Antropova e seja o que Deus quiser. Eu já falei algumas vezes aqui a Maia tem uma legião de fãs que critica a Maia, parece que você está criticando o Santo Cristo. Mas acho que em alguns momentos ela deixa o jogo muito óbvio. E você acaba tirando algumas jogadoras do jogo em si. Porque a Central, por mais que a Carolina bloqueie muito, a gente sabe disso, ela precisa ser acionada, né? Senão ela passa pela rede ali e não vê o jogo acontecer. Então, assim, eu acho que muitas vezes esse Scandite que está invicto na Champions até aqui, não perdeu 7, Final Four, garantido na semifinal do italiano, ele precisa de um algo mais. E o algo mais é não depender tanto do Antropov. E para isso, como as ponteiras, vamos dizer, sofrem muito no passe, são mais medianas, que use as centrais. É verdade também que o time passa mal pra caramba. Tem dia que a culpa não é da Maia. Mas quando o passezinho tá na mão, a Maia poder dar uma prestigiada mal na Carolina, isso é verdade. Pergunta difícil agora, feita pelo João Hélio Guerra. Vocês acreditam que a Helena algum dia pode chegar no mesmo nível da Markova? Olha, João, eu tinha uma expectativa muito grande já para essa temporada da Helena, né? Claro que é uma jogadora de potencial enorme. E essas comparações são sempre muito complicadas, né? Eu acho que a Helena pode sim, algum dia, ser uma grande jogadora do voleibol mundial. Agora, mesmo o nível da Markova, é muito difícil também responder assim de bate-pronto, hein, Gurja? É complicado. E elas são praticamente contemporâneas. E o fato curioso é que a Helena é ainda mais velha, tá? Então, a Markova é ainda mais nova que a Helena, só que já é uma realidade, né, rapaziada? Elas têm um biotipo bem parecidos. Acho que a comparação vem até por conta disso, né? Ambas têm ali beirando os 2 metros, são bastante magras. Olha, vai ter que primeiro ser protagonista aqui em solo nacional. Era algo que a gente já tinha essa expectativa e ela não se concretizou até hoje, dia 18 de março, mas potencial para ter este nível de prestígio, de bola que a Marina Markova tem, certamente a Helena também tem. Resta desempenho, né? Resta apresentá-lo. Eu acho que a gente está falando um pouco de realidade e expectativa. A Markova já é realidade no cenário internacional. A gente não vê na seleção por conta de suspensão da Rússia. Enquanto a Helena é uma promessa. Ela foi bem nas categorias de base, já é convocada com frequência para a seleção brasileira e não faz uma temporada de afirmação como a gente imaginava. Então, acho que a gente tem um universo separando as duas, mas ainda continuo acreditando que a Helena tem muito potencial. E que a Helena seja a Helena. Ela não precisa ser a Markova brasileira, ela não precisa ser não sei quem da Itália, que ela seja a Helena, que ela se confirme como jogadora e crie a sua trajetória sendo ela mesma, sem a gente precisar comparar com outros fenômenos que aparecem mundo afora. Para a gente fechar o episódio de hoje, o Daniel Tomasi pergunta: com a boa temporada de vários ponteiros da nossa Superliga, ele cita, né, o Pia, o Maicon, entre outros, né? O Honorato pode perder espaço na seleção brasileira? Olha, Daniel, apesar dessa boa temporada de todos esses nomes que você citou na pergunta, né, eu acabei colocando aqui apenas 2, acho que o principal questionamento que a gente precisa fazer é o seguinte: qual é a ideia do Bernardo para o Honorato na seleção brasileira, né? Porque na última temporada ele foi utilizado como segundo líbero e jogou muito pouco, né? O Bernardo pretende utilizar o Honorato como líbero ou como ponteiro? Acho que essa é a grande pergunta a ser respondida. O Honorato joga hoje numa liga relevante, joga na Polônia, pelo que a gente tem de informação, vai renovar o contrato por lá e é um jogador que tem qualidade sim para servir a seleção brasileira. Mas qual é a ideia do comandante para ele? Essa, para mim, é que é a grande pergunta. E mencionando estes nomes no Brasil, a temporada do Honorato na Polônia também é muito boa. E, na minha opinião, ele foi fundamental no último ciclo, viu, Bruno? Ele terminou, né, Jogos Olímpicos, sendo o 13º jogador e segundo líbero, praticamente,
mas ele foi protagonista nos Jogos Pan-Americanos, ele foi fundamental no pré-olímpico, na classificação para a seleção brasileira direto via pré-olímpico, dentro do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Eu assumo até que, respondendo uma pergunta recente trazida aqui pela nossa audiência, em relação aos ponteiros que levaríamos à Liga das Nações, não o incluí, mas foi um erro, viu, cara? Tem tudo para estar na lista, e inclusive está de parabéns, porque ontem, dia 18, fez 28 anos. Tem uma coisa também, né, senhores, que depois que você encerra um ciclo já fazendo parte dele, normalmente você começa o ciclo seguinte fazendo parte dele. Até porque, como vocês muito bem citaram, o Honorato ele fez um esforço na reta final do ciclo para jogar fora da posição dele. E aceitou fazer esse esforço em prol do grupo. Quando vira o ciclo, eu acho que essas coisas não se esquecem. Eu falo assim, lembra aquele menino que na temporada passada ajudou a gente aqui, tendo que quebrar um galho numa posição, jogou menos do que deveria, eu abri espaço para outros. Ele tem um voto de confiança para começar. E quando a gente olha para ponteiros, Leal se despediu, não teremos mais Maurício Borges, outro que já se aposentou da seleção, o Lucarelli vem num momento de mais lesões do que boas atuações no Japão, mas imagino que vai ser um dos pilares dessa nova seleção. Então, eu acho que o Honorato faz parte dos planos. E aí tem que ter chance de jogar, né, senhores? Na posição dele, para ele poder demonstrar que ele pode brigar ali com esses novos nomes que estão chegando. Quando a gente compara os novos nomes, quem tem mais rodagem com seleção? Comparando o Honorato com esses novos nomes. Maicon, Bergman, Atu, sei lá, Piá, Daniel Muniz, sei lá quem for. O Honorato tem mais rodagem internacional. Então, assim, em tese, ele sai um pouquinho na frente por já ter essa experiência e já saber lidar em momentos de situações de VNL, etc. Então, eu acho que ele faz parte do processo, mas vai ser uma briga muito boa aí nesse processo de renovação, imaginando esse novo ciclo olímpico. E esses nomes citados por você foram os outros nomes que o Daniel acabou incluindo na pergunta dele. Bom, meus amigos, muito obrigado. Sigam mandando perguntas aqui, esse quadro que é um dos quadros mais queridos aqui do canal. Um abração para você, Gurja. Abração, Daniel. Não se esqueçam do like. Valeu, Bruno. Valeu, boss. Valeu, audiência. Nos vemos numa próxima. Valeu, moçada. Boa semana. Não se esqueçam do like. Aquele abraço.